E antes de lermos esse texto, vocês chegaram a ler a prestação de contas do mês passado? Não, né? Eu até tinha falado no último culto a respeito da prestação de contas para que vocês lessem, porque ali eu coloco coisas importantes, né? E é importante que vocês tomem ciência do que eu coloco ali. E não é a questão até que ficou parecendo na última vez que a gente conversou, né? Que se vocês lessem a prestação de contas, seria como se vocês não estivessem confiando em mim. Não é isso, né? Mas é um meio de nós nos comunicarmos também a respeito de tudo que é colocado ali, né? E a Bíblia, ela fala a respeito, no livro de Atos, que era o coração e a alma dos que criam, né? E que ninguém ali considerava como seu aquilo que possuía, mas de todo mundo, e repartia com todo mundo, e dividia com todo mundo. E aí eu tenho me perguntado até quando o Evangelho tem feito a diferença nas nossas vidas. Até quando o Evangelho tem nos dado entendimento da vontade de Deus. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu disse a ela assim, eu falei, olha, o grande diferencial de tudo é você conhecer Deus. Se você conhecer Deus, como diz Oséias, né, o profeta Oséias, quando ele fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E aí você vai para os evangelhos e nos evangelhos Jesus diz assim, olha, vocês erram por não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Então quando você conhece a Deus, quando você sabe Deus e se sabe em Deus, você pode nunca ter lido a Bíblia. Nunca, nunca. Mas você vai agir de acordo com a Bíblia, você vai falar de acordo com a Bíblia, você vai opinar de acordo com a Bíblia, você vai tomar decisões de acordo com a Bíblia sem nunca ter lido a Bíblia. Simplesmente por você conhecer a Deus. Simplesmente pela tua intimidade com Deus. Você se torna um com Ele. E eu lembro também que em outras ocasiões eu falei assim, olha, sempre que você tiver dúvida a respeito de como agir, como decidir, qual caminho tomar, e eu disse assim, olha, escolha sempre, decida sempre pelo amor. Quando você fizer isso, você nunca vai errar. Você nunca vai errar. Eu, conversando com a Luizete hoje, quando eu fui deixar a cesta, e esse mês a gente não vai conseguir doar leite para as pessoas, né? A gente conseguiu somente os ovos, mas deu para dar uma melhorada nos ovos também, que a gente estava doando, se eu não me engano, uma cartela com 30 ovos, não é isso, Luizete? Não é isso? 30 ovos. Então, para compensar a falta do leite, a gente dobrou essa quantidade. Então, a gente vai doar 60 ovos para as pessoas, né? Que foi o que a gente conseguiu comprar, com os recursos que a gente arrecadou, né? Que vocês doaram. Então, quando eu falei a respeito de vocês lerem a prestação de contas, é porque na prestação de contas do mês passado, a gente ficou no vermelho. A gente ficou negativo. E aí eu pergunto, voltando para o texto que eu acabei de citar, era o coração e a alma dos que criam. Eu pergunto, quem entrou em contato para dizer assim, olha pastor, eu vi aqui na prestação de contas que ficou em vermelho. Eu quero ajudar, porque alguém pagou essa conta vermelha. Alguém pagou. E eu simplesmente não me preocupo em ajudar. E aí eu pergunto, onde está o Evangelho na minha vida? Onde está a compreensão do Evangelho na minha vida? Será que vocês me conhecem, será que eu deixaria, sabendo
que alguém teve um gasto a mais, né? Que seja na cesta, que seja em outra situação, será que eu deixaria que ela assumisse aquela despesa sozinha? Vocês me conhecem. Será que eu deixaria? Com toda certeza. Ou eu iria ressarcir aquela pessoa naquilo que ela gastou a mais, ou eu ia dividir aquilo que ela gastou a mais com ela. Mas não ia simplesmente fingir que nada aconteceu. Então eu pergunto, o Evangelho realmente está fazendo a diferença na minha vida? O Evangelho realmente está fazendo a diferença na sua vida? Porque a gente ficou em vermelho e muito, não foi pouco não. Não foi no vermelho R$70, R$100, R$200, foi muito. Alguém pagou, gente. As pessoas não deixaram de receber. Mês passado, as pessoas que a gente ajuda receberam a cesta, receberam os ovos, receberam o leite. E a nossa conta ficou no vermelho. Quem pagou? E se alguém pagou, pastor, eu não sei quem pagou aí a mais, eu gostaria de ajudar. Eu não tenho como ressarcir tudo que ficou no vermelho, mas eu quero ajudar com tanto. Como é que a gente espera que a resposta das pessoas que são ajudadas seja chegar num ponto que elas não precisem mais da cesta e ela falar assim, olha, pastor, eu não preciso mais da cesta, dê para outra pessoa que precisa e agora eu quero ajudar. Como é que a gente espera que as pessoas tenham essa reação, nos deem essa resposta à luz do Evangelho, sendo que eu não estou conseguindo fazer isso? Com as coisas mínimas da vida. E isso é em tudo, irmãos. Isso a gente leva para tudo. Qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de gasto a mais, eu não deixo ela ter esse gasto sozinha. Quando eu vou a um estabelecimento comercial, que seja um restaurante para almoçar, e acontece alguma coisa ali, por pior que esteja a comida, por mais que eu não coma aquela comida, eu pago aquela comida. Eu pago. Eu posso não comer, mas eu pago. Para não dar prejuízo àquela pessoa. Para não dar prejuízo ao dono daquele estabelecimento. Por mais que a comida esteja péssima. Por mais que tenha acontecido qualquer coisa. Às vezes eu sou surpreendido, que aí eu faço uma observação, a pessoa, não, mas eu peço desculpa, a gente vai fazer isso, tal, o senhor não precisa pagar. Não, eu quero pagar. Eu faço questão de pagar. Eu fiz apenas uma observação para que vocês melhorem. Mas eu quero pagar, eu vou pagar. De repente vem a conta já com desconto aí. Então, eu tenho aprendido com Jesus a não dar prejuízo a ninguém. Não interessa. Quantas e quantas vezes eu já cheguei em estabelecimento que não tem preço, e quando tem preço no produto, o preço está errado. Aí a pessoa fala assim, olha, o preço está errado, o preço não é esse, um preço bem mais baixo do que o original. A pessoa fica preocupada. Aí eu falo assim, olha, você sabe que pelo Código de Defesa do Consumidor eu posso levar pelo preço que está aí, né? Aí ela, não, eu sei, eu vou te vender por esse preço mesmo. Aí eu falo, não, eu não vou fazer isso com você. Qual é o valor? Ah, é tanto. Eu vou pagar tanto. Eu vou pagar o preço original, o preço que é. Mas eu estou falando isso porque nem todas as pessoas são assim. Vai ter gente que vai chegar aqui, se o produto custa 1.000 e você colocou um preço de 100, ela vai comprar por 100 e vai fazer valer o direito dela do Código de Defesa do Consumidor. Mas eu não, eu quero pagar os 1.000. Eu quero pagar os 1.000. Porque eu sei que essa diferença vai sair do bolso de alguém. E geralmente sai do bolso daquele que menos pode.
que é o vendedor, que é aquele que remarcou os preços, que teve a responsabilidade de colocar os preços. Então, irmãos, a pergunta que eu faço é: qual é o valor do evangelho nas nossas vidas? Está realmente fazendo a diferença? Está realmente me impulsionando para o bem? Está realmente me impulsionando para as coisas boas? Aí você fala assim: não, mas eu quero ajudar agora. Não, já foi resolvido. Já foi resolvido. Aquele valor que ficou em vermelho já foi resolvido. Mas eu falo isto da mesma forma que como se eu estivesse falando no estabelecimento comercial que colocou o preço errado no produto, para que não entre alguém muito mais se valendo, né, dos seus direitos, pronto para causar prejuízo, desde que ele saia na vantagem, que muitas vezes é próprio do brasileiro, né? Infelizmente, tirar vantagem em tudo. Tá bom? Eu ia falar mais coisa, mas não, eu acho que isso é o suficiente para que esse momento que a gente passa aqui meditando no Evangelho, compartilhando o Evangelho, realmente faça diferença nas nossas vidas. O que não dá para admitir, o que não dá para aceitar é acontecer uma situação dessa e as pessoas fingirem que não aconteceu nada. Não, aconteceu. Aconteceu, alguém pagou por aquilo ali. Então eu quero ajudar. E vou ajudar com o que eu puder, né? Para que ninguém fique sobrecarregado, como diz o Evangelho, né? Aquele que juntou pouco não teve falta e aquele que juntou muito não teve demais. Por quê? Porque repartiu. Fez questão de dividir. E eu quero falar sobre isso nesta noite. Nesse texto aqui de Provérbios, no capítulo 13, e a gente vai passear na Bíblia hoje. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, a gente vai passear na Bíblia hoje. E nós vamos entender, à luz do Evangelho, o que é riqueza, o que é ser rico. E aí o seu contrário, a sua antítese já ficará evidente. Aí você vai entender o que é ser pobre. Porque o texto fala justamente disso, do rico e do pobre. E nós vamos falar da riqueza. E você vai entender, através do conhecimento que você vai adquirir sobre a riqueza, sobre o que é ser rico, o que é ser pobre. À luz do Evangelho, à luz de Cristo. Porque o reino de Deus, e vocês já me ouviram dizer isso inúmeras vezes, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. É um reino de cabeça para baixo. E o que eu quero dizer com isso quando eu afirmo que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça? Que no reino de Deus tudo acontece de forma contrária do que acontece no nosso reino, no reino dos humanos. Porque os valores são invertidos. Nós, por causa do nosso pecado, por causa da nossa maldade, nós invertemos os valores. E a Bíblia diz que aquilo que é louvado, olha só, aquilo que é louvado entre os homens é abominação diante de Deus. E é de se pensar. Só essa declaração que a Bíblia faz, que aquilo que é louvado diante de Deus diante dos homens é abominação diante de Deus, já daria aqui, no mínimo, uma pregação de 3 horas. O que nós temos considerado como valiosa para nós, né? Alguma coisa valiosa, alguma coisa que a gente confere importância e valor, que pode ser abominação diante de Deus.
Então, o reino de Deus é um reino de cabeça para baixo. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Sabe por quê? Aqui, o menor serve o maior, não é isso? Não é isso que acontece? O menor serve o maior. No reino de Deus, o maior serve o menor. No reino de Deus, quem quer subir tem que descer. No reino de Deus, quem quer ser exaltado tem que se humilhar. No reino de Deus, quem quer ganhar tem que perder. No reino de Deus, quem quer viver tem que morrer. Olha a diferença. No reino de Deus, melhor coisa é dar do que receber. Conversando com a Luizete hoje, aí falei para ela assim, olha, é interessante como Paulo, no seu ministério, ele juntava recursos para ajudar as pessoas necessitadas, para ajudar as igrejas que não tinham condições. E ele tinha deixado uma igreja de fora, se eu não me engano, era a igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia tomou conhecimento que Paulo passava pelas igrejas, e pelas igrejas que Paulo passava, ele levantava recursos, levantava ofertas, levantava alimentos para levar para as igrejas mais pobres, para as igrejas que não tinham condições, para as pessoas que estavam passando necessidades. E essa igreja de Antioquia tomou conhecimento. Eu acho que era a igreja de Antioquia, não tenho certeza. E essa igreja, ela tomou conhecimento que Paulo estava fazendo isso, e essa igreja tinha sido deixada de lado. Paulo não pedia ajuda a essa igreja. E essa igreja mandou dizer a Paulo, Paulo, a gente quer participar dessa graça. Olha a diferença de mentalidade, irmãos. Olha o que é uma mente de Cristo. Eles escreveram a Paulo e disseram assim, Paulo, a gente ficou sabendo que você está levantando recursos para ajudar as pessoas necessitadas e você não está pedindo para a gente quer participar desta graça. Eles enxergavam a ajuda aos mais necessitados como uma graça. E eles queriam participar. Enquanto entre nós, ajudar o mais necessitado é uma obrigação. A gente considera como uma obrigação, a gente considera como um fardo, a gente considera como um peso. Mas quem tem a mente de Cristo tem prazer em ajudar aquele que precisa. Tem prazer em ajudar aos mais necessitados. Essa igreja falou, Paulo, a gente quer participar desta graça. Encara a ajuda àquele que não tem como uma graça, como um dom. Eles ficaram indignados porque Paulo deixou eles de fora. Quando você olha um carro com um motorista e uma pessoa sentada atrás, geralmente o motorista é o chofer daquela pessoa, não estou falando de Uber, que ali há uma troca de favores, né? O Uber conduz a pessoa paga o Uber. Não estou falando desse tipo de condução. Estou falando daquelas pessoas com mais condições, que tem um motorista particular para levá-las aonde elas queiram. Quando você vê esse carro passando, você vê o motorista dirigindo e a pessoa sentada no banco de trás, eu pergunto para você, quem é o maior? Quem é o mais importante? Entre nós, humanos, todos responderiam o que está sentado no banco de trás. Mas sabe quem é o maior no reino de Deus? É o que está dirigindo. É o que está servindo. Quando um garçom, num órgão público, ele chega num gabinete para levar água e café, o maior não é aquele que está sentado lá, sendo servido pelo garçom. O maior é o garçom.
Porque o Evangelho diz isso, maior é aquele que serve, não é aquele que é servido. Quando você serve alguém, você é o maior. Não é quando você é servido. No nosso meio, quando a gente olha para uma pessoa e vê um monte de gente servindo a ela, a gente diz assim, nossa, deve ser uma pessoa importante. Não! Importante é aquele que está servindo. Por isso que Jesus declarou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se o próprio Senhor veio para servir, quem somos nós? Para acharmos que somos alguma coisa porque alguém nos serviu um copo d'água, alguém nos serviu uma xícara de café. Maior é o que serve. E aí o nosso texto aqui diz o seguinte, Provérbios capítulo 13, a partir do versículo 7. Uns se dizem ricos sem ter nada. Viu só? Uns se dizem ricos sem ter nada. Outros se dizem pobres sendo muito ricos. E é dessa riqueza que eu quero falar hoje. Eu não quero falar da pobreza daqueles que são ricos. Eu quero falar da riqueza daqueles que são pobres. E muitas vezes, por causa do condicionamento no nosso meio, essas pessoas não conseguem enxergar como elas são ricas. Elas não conseguem enxergar o tamanho da riqueza que elas possuem. O tamanho da riqueza que está ao alcance delas. Há pessoas que são tão pobres, que tudo que elas têm é dinheiro. O máximo que elas têm na vida é dinheiro. E você vai entender, e nós vamos falar de 3 tipos de riqueza. Nós vamos falar da riqueza espiritual. Nós vamos falar da riqueza emocional. Nós vamos falar da riqueza material. O que consiste cada uma delas? O que consiste, o que caracteriza você ser rico espiritualmente? O que caracteriza você ser rico emocionalmente? O que caracteriza você ser rico materialmente? Vamos para o primeiro texto? Abra a tua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Vamos lá, vamos passear na Bíblia. Hoje a gente vai fazer uma maratona. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19. Quando Paulo fala dos mais miseráveis, né? Capítulo 15, versículo 19. Como a gente vai dar uma passeada na Bíblia, eu vou dar uma corrida, tá? Você vai anotando aí, você vai circulando, depois você para, depois de terminar o culto, se quiser fazer isso antes de dormir, releia todos esses textos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Vamos lá. Então, falando a respeito da primeira riqueza que nós possuímos, que é a riqueza espiritual, que ela consiste da presença de Cristo nas nossas vidas, da nossa morada no reino de Deus. Olha o que é que Paulo diz aqui na carta dele à igreja de Corinto. Capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você pode ser a pessoa mais rica financeiramente do mundo. Mas se a sua esperança em Cristo
é somente nessa dimensão, ou seja, acabou isso aqui, acabou tudo, você é o mais infeliz, é o mais miserável de todos os homens, o mais pobre, o que mais carece de riqueza na sua vida. Porque para onde nós vamos, nada disso nós vamos levar. Porque nós viemos nu e nu nós voltaremos. Então, se a tua relação com Cristo, a tua relação com o reino de Deus diz respeito somente a esta dimensão, a esta existência, você é o mais pobre de todos. Em que pese a sua conta bancária está recheada. Então esse é o primeiro. O segundo, vamos lá, abre lá em Atos, capítulo 20. Lá no versículo 24, Atos, só voltar um pouco, capítulo 20, versículo 24. Todos acharam? Diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, a minha vida só tem valor. Olha só o que Paulo diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi. É isto que faz de você uma pessoa rica. Você completar a carreira que foi proposta por Deus para a sua vida, que foi proposta por Cristo para a sua vida. Guardando a fé, vivendo em integridade, em santidade diante de Deus, em intimidade com Ele. Isso é que é riqueza. Isso é que é riqueza. Isso é que é ser rico espiritualmente. Completar a carreira que lhe foi proposto por Cristo. Quando Paulo diz assim, uma coisa faço, né? Quando ele diz assim, eu ainda não alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Essa tem que ser a nossa caminhada. Aí vamos lá para mais um texto, Colossenses, abre lá em Colossenses, no capítulo 2. Carta de Paulo à igreja de Colossos, né? Lá em Colossenses. Se você não sabia mexer com a Bíblia, hoje você vai aprender. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Acharam? 2, 20. Diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que eu ainda vou me sujeitar a isso? Se eu já morri para todas essas ilusões, se eu já morri para todas essas fantasias, se eu já morri para aquilo que as pessoas que não têm Cristo consideram como valiosas, por que eu ainda vou me sujeitar a elas? Por que ainda eu vou me subordinar a elas? Por que ainda eu vou colocar o jugo dessas coisas no meu pescoço, uma vez que eu fui liberto dessas ilusões, uma vez que eu fui liberto dessas fantasias? E aí a gente pega outro texto, vai lá para o capítulo 3, ainda em Colossenses. No capítulo 3, versículo 11, olha o que ele diz. Onde não pode haver grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos.
Olha aí em que consiste a sua riqueza espiritual. É você saber que Cristo é tudo para você. Saber que Cristo é a tua herança nesta terra. Saber que Cristo é o teu tesouro nesta terra. É o que você tem de mais valioso nesta terra. Abre em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Abre lá em Gálatas. Só voltar um pouquinho. 2:20. Acharam? E eu encerro com esse texto. A primeira riqueza, né, que é a espiritual, que consiste da nossa relação com Cristo, que consiste do nosso caminhar no reino de Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, essa vida que agora tenho na carne, nessa existência, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tem gente que vive por dinheiro. Tem gente que vive para conquistar bens materiais. Tem gente que vive para realizar projetos. Não que você não possa adquirir bens materiais, não que você não possa realizar e concretizar os teus projetos. Não é isso que eu estou falando. Mas você não pode fazer isso a sua vida. A essência da sua vida, olha o que Paulo está dizendo. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É nisto que consiste o teu tesouro espiritual, a tua riqueza espiritual, na tua relação com Cristo, na tua intimidade com Cristo, no teu caminhar com Cristo. Qual é o texto que nós lemos lá? Em Provérbios capítulo 13, versículo 7. Muitos se dizem ricos sem ter nada. Outros se dizem pobres, possuindo muitas riquezas. Essa é a primeira riqueza que você possui, meu irmão. Essa é a primeira riqueza que você possui, minha irmã. Ser rico em Cristo. Na tua intimidade com Ele, na tua relação com Ele, na tua caminhada com Ele. Vamos para a segunda riqueza, a emocional. Não se esqueça desse texto inicial, de Provérbios capítulo 13, versículo 7. A segunda riqueza, a riqueza emocional. Abre lá em Provérbios capítulo 17. Vamos voltar lá para o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 17, versículo 17. A primeira riqueza consiste em quê? Na tua relação com Cristo. A segunda riqueza consiste em quê? Na tua relação com o outro e com a tua família. É a riqueza emocional. É a riqueza emocional. Provérbios capítulo 17, versículo 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Vem me dizer que quem tem amigo é rico ou não é, irmãos? Ter um ombro para poder chorar, para poder conversar, para poder se aconselhar. Isso vale mais do que dinheiro. Dinheiro não compra essas coisas. Essa riqueza vale mais do que dinheiro, irmãos. Em todo tempo ama o amigo. Trate bem das pessoas que estão à sua volta. Ame as pessoas que estão à sua volta. Sabe por quê? Porque no dia da angústia, ele vai se fazer como um irmão na sua vida, como uma irmã na sua vida. É isso que o texto diz. Agora olha, ainda em Provérbios, no capítulo 18, lá no versículo 24.
Ainda estamos falando da riqueza emocional, daquela que consiste das pessoas que estão à nossa volta e da nossa relação com a nossa família. O homem, versículo 24 do capítulo 18 de Provérbios, o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Sempre há. Sempre há. Esse texto fala a respeito de você querer agradar todo mundo. De você achar que todo mundo é teu amigo. Mas na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento, você sabe quem de fato é teu amigo. Aquele que ficar do teu lado. Ele diz, o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Mas há um amigo entre esses que é mais chegado do que o irmão. É aquele que vai ficar do teu lado. É aquele que vai orar por você. É aquele que vai te aconselhar. É aquele que não vai dizer o que você quer ouvir, mas vai dizer o que você precisa ouvir. É aquele que vai te chamar a atenção na hora certa. Quando você sai dos trilhos. E aí ele coloca você no trilho de novo. Há um amigo mais chegado do que o irmão. Abre lá agora em Eclesiastes capítulo 4. É só voltar um pouquinho de Provérbios. Abre lá. Voltar não, gente. Adiantar. Abre lá. Eclesiastes capítulo 4. No versículo 9. Do versículo 9 ao 12. Olha o que diz. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Os casais tomaram posse desse texto. Você ouve muito esse texto em casamentos, em namoros, em relacionamentos. Mas esse texto fala da pessoa que está ao seu lado, independente se é tua esposa, se é teu esposo, se é namorada, se é namorado. Está falando da tua relação de amizade com essa pessoa. E ele diz, bom é que sejam dois. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Ajuda a levantar. Você quer riqueza maior do que essa? Na hora da angústia, na hora da queda, você tem alguém para te estender a mão e te ajudar a levantar? Para ouvir a tua dor? Para chorar contigo? Vamos voltar para Provérbios, lá no capítulo 19, volta lá. Provérbios 19. No capítulo 14, versículo 14, perdão, 19, versículo 14 diz: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Eu quero ver o homem que não se considera o homem mais rico do mundo tendo uma mulher prudente como esposa. Ele abriria a mão de toda a sua riqueza para ter uma mulher prudente ao seu lado. Muitos se dizem ricos sem ter nada. Outros se dizem pobres, possuindo muitas riquezas. Olha a riqueza que está ao teu lado. Olha a quantidade de amigos que você tem. Olha a quantidade de pessoas que você tem. Olha para a sua família. Olha para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua mãe, para o seu pai. Para todas as pessoas que te querem bem. Olha o quanto você é rico. Olha Provérbios 31. Vai lá, avança um pouquinho. Provérbios 31.
Versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O que eu acabei de dizer agora? Qual é o homem que não daria toda a sua riqueza para ter ao seu lado uma mulher prudente, para ter ao seu lado uma mulher virtuosa? E o contrário também é verdadeiro. Qual é a mulher que não daria todo o seu dinheiro para ter ao seu lado um homem prudente, para ter ao seu lado um homem virtuoso, um marido virtuoso? Pais que não gostariam de ter filhos virtuosos, filhos prudentes, filhos que não gostariam de ter pais virtuosos, pais prudentes. Não é porque o texto fala de mulher, não é porque o texto limita somente a mulher que você vai ficar limitado na aplicação do texto. Ele cabe para tudo. Cabe para tudo, para todas as áreas. Vamos ler Salmo 127? Volta lá, antes de Provérbios. Salmo 127. E eu termino essa segunda característica de riqueza que nós temos, né? Salmo 127, versículo 3, 127, versículo 3 em diante. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu olho para minha casa, eu vejo a herança, a riqueza que eu tenho, quando eu vejo os meus filhos se relacionando, os meus filhos brincando uns com os outros. E o maestro é o Cauã, né? O Cauãzinho de 1 ano, ele é o maestro. Ele que dita o ritmo, ele que diz como é que as coisas têm que funcionar. Chama Mimi de Mimi, aprendeu a falar Mimi. O Iago ele chama de Ai. Aí eu perguntei para ele se ele chama o Iago de Ai porque o Iago bateu muito nele. Aí ele vai e bate na perna dele assim para dizer que sim, que o Iago bateu nele. Quer riqueza maior, irmãos? Significa dizer que quem não tem filhos não é rico? Não, não é isso que o texto diz. O texto diz, se você escolheu ter filhos, considere os teus filhos como uma grande riqueza, como um grande bem, como o maior tesouro. Olha o que esse texto diz. Herança do Senhor são os filhos. Tem gente que quer receber de Deus como herança uma casa, tem gente que quer receber de Deus como herança um carro, tem gente que quer receber de Deus como herança dinheiro. Mas Deus está dizendo que os filhos é a herança dele para a sua vida. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. E tem gente que ainda fica dizendo assim, quando eu chegar no céu eu vou receber o meu galardão. Olha o teu galardão aí, eu já recebi 3. Eu recebi 3. Como não dizer que eu sou rico? Como não dizer que eu sou rico? Essa semana, o ganhador da Mega Sena, se eu não me engano, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, foi assassinado por causa desse dinheiro. Tá aí, tá no jornal. Tá no jornal. Ele foi assassinado por causa do bilhete de loteria que ele ganhou. Se ele soubesse que ganhando esse dinheiro ele morreria, eu te pergunto, ele iria receber esse dinheiro, irmãos? Não iria. Não iria. Então por que você dá tanto valor? Não é que a gente não precise, a gente precisa. Nós temos contas a pagar, nós temos comida para comprar, para colocar na mesa. Os nossos filhos têm necessidades, nós temos necessidades.
Mas eu não posso achar que ser rico é ter dinheiro. Ser rico é ter intimidade com Cristo. Ser rico é ter amigos, ter pessoas ao seu lado, ter a sua família ao seu lado. E terceiro e último, riqueza material. Em que consiste ser rico materialmente? Em que consiste ser rico de bens materiais? Abre lá em Filipenses, no capítulo 4. Vai lá, já quase lá no final. Vamos lá, depois de Tessalonicenses. Vai lá, Filipenses. Eu acho que tá antes de Tessalonicenses. Tá antes de Tessalonicenses e Colossenses. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 19, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está falando aqui de bens materiais, de necessidades materiais. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais vocês renovaram. Ele está falando para a igreja: vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado, a vossa preocupação. Vocês passaram a se preocupar: será que Paulo está comendo? Será que Paulo está vestindo? Será que Paulo tem onde dormir? Será que Paulo tem as suas necessidades satisfeitas? Que diferença da igreja de hoje, hein, irmãos? Que diferença da igreja de hoje, hein, irmãos? Como a igreja de hoje é uma vergonha. Principalmente quando eu olho para a política. Como a igreja é uma vergonha. Uma vergonha. Renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, na minha necessidade. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, se preocupou comigo, quis saber se eu estava comendo, se eu estava bebendo, se eu estava vestindo, se eu tinha as minhas necessidades satisfeitas. Ninguém quis saber disso. Ninguém se interessou com a minha necessidade. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. É a prática do evangelho. É vocês praticando o evangelho. É vocês vivendo o evangelho. É o evangelho frutificando na vida de vocês. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus
segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Oh, aleluias! A Bíblia diz que aquele que tinha muito não tinha sobra. E aquele que tinha pouco não teve falta. A partir do momento que você reparte, a partir do momento que você compartilha o teu pão, a partir do momento que você compartilha os recursos que Deus te deu para ser mordomo, apenas mordomo. Vamos voltar para Provérbios 15. Eu estou falando de riquezas materiais. Olha a nossa relação com a riqueza material. Provérbios 15. Versículo 16. Diz assim: melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Olha esse rapaz que ganhou na loteria. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Amém? Vamos lá para 2 Coríntios, no capítulo 6. Vamos ler? Volta lá, eu falei que você ia fazer uma maratona hoje na Bíblia, e é isso que você está fazendo. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Versículos 1 a 10. Não tem como a gente deixar de ler todo esse texto, tá? E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, cooperadores com Cristo, cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganados e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Porque tudo é do teu Pai. Se tudo é do teu Pai, tudo é teu. Não é? Tudo é teu. Abre lá em 1 Timóteo. Vamos lá em 1 Timóteo. Capítulo 6. Eu falei que você ia fazer uma maratona.
Você ia maratonar na Bíblia hoje. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6 ao 8 diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E estar contente não é estar acomodado, é diferente. Tem gente que lê esse texto e se acomoda. Não estuda mais, não trabalha mais, não quer saber de mais nada. Não, esse texto não está dizendo isso. Ele está dizendo para você ficar contente, não sentir falta de coisa alguma, mas trabalhar todo dia, estudar todo dia, para melhorar a tua vida, para melhorar as tuas condições. Se você tem o que comer e o que vestir, contentai-vos, não acomodai-vos. Não é isso que o texto diz. O texto não diz para você se acomodar, ele diz para você se contentar. Enquanto você se contenta com aquilo que tem, você vai à luta. Você trabalha, você estuda, você projeta, você se prepara. Se tem o que comer e o que vestir, contentai-vos, não acomodai-vos. Contentai-vos. Amém? E para terminar, Mateus, capítulo 6. E aqui eu concluo. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19, que diz: não acumuleis para vós outros sobre a terra, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Então você viu que, baseado no texto de Provérbios, que diz que muitos se declaram ricos, não tendo nada, e outros se declaram pobres, sendo muito ricos. Eu apresentei a você toda a riqueza que está ao seu alcance, toda a riqueza que você já tem, a riqueza espiritual, que é a tua intimidade com Deus, a riqueza emocional, que são as pessoas que estão à sua volta, a tua família, e a riqueza material, a tua relação com ela, ou seja, aquilo que você tem, alegre-se, aquilo que você tem, fique contente, aquilo que você tem, dê graças ao Senhor, como diz a Bíblia, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus. E a Bíblia ainda diz que Jesus, sendo pobre, ou melhor, que Jesus, sendo rico, por amor a nós, se fez pobre, para que através da sua pobreza enriquecesse a muitos. Amém? Quem é rico aqui? Quem é rico? Você é rico. Nós somos habitantes de um reino de ponta cabeça. Aquilo que é louvado entre os homens é abominação diante de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te damos graças, meu Senhor, pelo culto desta noite. Te damos graças, meu Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente, meu Pai. Ainda que cada um em seus lares, meu Senhor. Mas nesta noite nós rompemos todas as barreiras. Nós rompemos todas as limitações, Senhor, e nos unimos como igreja,
Como diz a tua palavra, era um o coração e a alma dos que criam. Assim eu creio, meu Senhor, que nesta noite nós nos tornamos um só. Nós nos tornamos um único corpo em Cristo Jesus. Peço, meu Senhor, que o Senhor atenda às necessidades de cada um. Que o Senhor supra as necessidades de cada um, meu Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe o lar dos teus servos e servas nesta noite, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para a tua honra e a tua glória, meu Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um nesta noite, com cada família aqui representada, desde hoje e para todo sempre. Se você crê, diga amém e graças a Deus.